Oi, gente. É uma alegria a gente ter de volta a Sara conversando conosco. E enquanto ela fazia a prece, a impressão que me passava é aquele abraço que a gente dá a um amigo no meio de uma estrada, quando nós estamos cansados, nos sentindo solitários, e a gente abraça o irmão no meio do caminho, e a gente primeiro desabafa. A gente fala das nossas dores, fala das nossas angústias, e o amigo acalenta, escuta. No momento que a gente se conecta com o alto, vem essa paz do abraço com os amigos espirituais. Os nossos encontros são como toques em nosso espírito, muitas vezes mergulhados na carne e adormecidos. E nós nos encontramos dormentes para a realidade do ser imortal. Ainda que nesse instante a dor da partida trazida pela pandemia vergaste tantas almas e tantas lágrimas nos traga, quão pouco temos modificado no caminhar. Então, esses breves momentos, nós temos a oportunidade do mergulho mais profundo nas águas límpidas do Evangelho, para que descedente o espírito ressequido que ainda somos. O solo, por mais fértil, sem a água, nada brota, nada germina. E quando nós nos permitimos esse mergulho, que nós irrigamos o nosso ser, os valores apontam, e quantas vezes aqui sentados, não somos envolvidos por um pensamento que nos diz: temos feito tudo errado. E a gente sai daqui dizendo: vou fazer diferente. Houve um toque em meu ser. A partir de agora vou caminhar de outra forma. E de quão pouca duração. Ao sair já encontramos o carro arranhado. E já brota a raiva. E já vem o esforço do dinheiro, da dificuldade. E esse sonho, essa semente não encontra o solo fértil para progredir, para crescer. Quando nós observamos a trajetória da humanidade, nós percebemos os movimentos cíclicos, os instantes em que a humanidade se encontra mais voltadas para o espírito, e os momentos em que parece existir uma necessidade de saciedade física material. E nós, queridos irmãos, vivenciamos esses instantes também em nossas individualidades. Existem momentos que a gente está mais voltado para a realidade espiritual. Existem outros em que nós nos esquecemos desta realidade. E porque Sara já trazia o pensamento de Paulo, eu quis fazer uma analogia
em uma passagem de Paulo aos Gálatas, porque aquele era um povo que não tinha uma tradição hebraico-judaica. Em sua expansão, se fixaram na Ásia Menor. A Ásia Menor, aquele intervalo de terra entre a Europa e a Ásia, e ali se encontrava, naquela vasta região, aquele povo que vem dar origem ao povo francês, ao povo irlandês, e que trazia uma outra conceituação. Quando Paulo escreve a sua epístola aos Gálatas, nós estamos por volta do ano 50 da nossa era. Então, já fazia algum tempo que o Cristo tinha partido. E começaram a surgir ideias trazidas por alguns pensadores em torno do que o Cristo tinha dito. E cria-se uma dificuldade gigantesca na vivência dos ensinos de Jesus. E Paulo envia essa epístola. E o que há de interessante, logo de início, é porque no primeiro capítulo, Paulo cita por 7 vezes a palavra evangelho. Evangelho. Nós já estamos no mundo em que o idioma era o grego. Evangelho é a junção de 2 palavras gregas e que quer dizer boa nova. E o que faz Paulo citar por 7 vezes a palavra evangelho? Porque aquela seria a interpretação ainda não percebida, o plantio em definitivo. Porque nós podemos olhar para a trajetória de preparo do solo, o amanhar do solo, o retirar das ervas daninhas, dos calhaus, das pedras, identificar a necessidade do solo, adubá-la, ainda que com lágrimas, e a semente seria lançada, e ali nós temos o grão seleto, o grão escolhido pelo alto, para enviar aqueles que se encontrariam tomando conta desta terra, todos os componentes necessários à plenitude, ao ponto de Paulo dizer, quando lhe trouxerem notícias que não tiverem vínculo com o evangelho, afastai-vos, ainda que sejais tido por anátema. Anátema é uma palavra em desuso para os nossos dias, mas que quer dizer aquele que foi excluído, herege, que está fora. Então, há uma necessidade de mergulharmos, de bebermos dessa água. Não nos permitamos, queridos irmãos, simplesmente viver um ambiente coletivo, porque Jesus, Ele é trato pessoal por cada um de nós. Cada um de nós em sua trajetória tem um encontro pessoal, individual, específico, exclusivo com Cristo.
O momento da coletividade é uma necessidade. Porque antes de tudo, o ser ele é social, o ser humano. Mas nós temos as nossas carências. Como falamos anteriormente, aquele abraço, aquele instante que sentimos nossa cabeça colada ao peito do Cristo, sentindo o toque do seu coração, compassando o nosso, e ao nos dizer: coragem, eu estou contigo, a vida na terra é passageira, mas buscai os bons grãos, preparai o solo da sua alma e deixe que o Evangelho cresça. Ali, queridos irmãos, existe uma luta naquele instante, que os nomes só se modificam. Por exemplo, os judaizantes, os judeus que escutavam os ensinos do Cristo, mas que dizia que para ser cristão, antes de tudo, tínhamos que ser judeus. E como tal, tínhamos que fazer a circuncisão, os homens, lógico. Existiam aqueles outros, os judeus helênicos, que já tinham uma outra ideia. E Paulo então vem dizer que não havia uma necessidade de que nós fôssemos judeus, porque a árvore divina é Jesus. Paulo vem nos dizer que a árvore divina é Jesus. E ele ali vai nos falar do batismo. E deixa-nos trazer algumas ideias do batismo. Quando nós, nos dias de hoje, observamos as figuras dos santos, até de Jesus, nós vamos encontrar os santos e Jesus dentro de uma visão europeia. Jesus está mais para um senador romano, com a estola vermelha. E quase todos os santos são os soldados romanos e suas centúrias, com aquelas saias. Nos lembremos que a cor das roupas era para os ricos. Os pobres, eles tinham a cor do linho cru. Para que se mudasse a cor da roupa, trazia-se a tinta da Fenícia, na sua maior parte, e botava-se para ferver em grandes tachos, e mergulhava a roupa do linho cru, e quando ela era tirada, ela absorvia a tinta da água onde era depositada. A ideia do batismo era que cada criatura mergulhasse no Evangelho, se encharcasse do Evangelho, e quando saísse, uma nova pessoa em Cristo fosse. Por isso, meus queridos irmãos, que há uma necessidade muito grande de nós entendermos a coletividade e a individualidade. Jesus nasce para a humanidade, cronologicamente, a fins de referência. No primeiro ano de nossa era, no dia 25 de dezembro, e não vamos nos permitir as discussões precisas, porque há uma necessidade de uma visão mais abstrata, é que o Cristo em nossas individualidades tem uma data precisa. O Cristo nasce para nós em datas distintas. Quando eu me tornei cristão,
Nem sempre será, principalmente para os dias atuais. Quando eu fui levado a um cerimonial na Igreja Católica, quando eu fui mergulhado em um vão de água pelas igrejas evangélicas, ou quando eu tomei um passe, ou quando distribuí uma sopa na doutrina espírita, nós nos tornamos cristãos quando reconhecemos a projeção de nossas vidas diante da luz do Evangelho. Porque o Evangelho é a luz que nos projeta para a sociedade. E nós não conseguiremos deixar a sombra retilínea se a árvore não for reta. Se a árvore é torta, projetará a sombra torta. Nós não conseguiremos direcionar a sombra sem corrigirmos a árvore. Nos batizarmos em Jesus é nos preenchermos de tal forma que os dias consolidarão Cristo em nós, de maneiras que mais adiante diremos: não sou mais eu que existo, mas Jesus que existe em mim. E agora, queridos irmãos, que o solo se encontra mexido com as perdas, e agora que as garras da morte revirou o solo do nosso ser e as lágrimas irrigou, agasalhemos a boa nova. Aproveitemos para nos modificarmos, sermos em Jesus uma nova pessoa, porque nós temos nos distanciado, temos seguido novas interpretações, e tem pessoas que interpretam segundo o seu psiquismo e não segundo o pensamento de Jesus. Por isso que é importante que nós saibamos quem é Jesus, para sabermos se os frutos são de Jesus. É fundamental, porque senão nós poderemos estar tal qual Paulo quando ainda Saulo. Saulo, ele defende a Torá, mas ele defende com tal força e com tal impetuosidade que, se fosse necessário, ele tiraria vidas, como assim o fez. Nós vamos conhecer o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, que foi apedrejado em uma proposta coordenada por Paulo, ainda Saulo. E nós vamos ter um colóquio, na verdade é um diálogo muito breve, de Paulo e Gamaliel. Gamaliel era o sumo sacerdote, tomava conta do sinédrio, e Paulo acha que não era suficiente somente a morte de Estevão. Ele também queria que Pedro, que João fossem apedrejados. E o que há de interessante é que neste diálogo com Gamaliel, Gamaliel lhe diz: Saulo, cuidado para não despertares lutando contra Deus. Primeiro, queridos irmãos, nós estamos em uma época em que as pessoas usam frases-chaves. É o tempo das abordagens para sucesso no mundo corporativo. Então as pessoas pegam frases e tiram as frases do contexto, e vocês saem com essas palavras, com esses chavões. É necessário que a gente pare
Porque quando a gente tira uma palavra de um contexto, tira uma frase do contexto, a gente pode montá-la do jeito que a gente quiser. E você pode estar com a expressão do Cristo montada em outra plataforma, e você está se achando cristão, mas isso não tem nada a ver com Jesus. E nós temos que ter a certeza de quem é Jesus, para que a gente saiba a quem a gente está seguindo. Eu, ao longo desses dias, porque é muito comum as pessoas falarem, mas Vitor, nós não sabemos mais o que é verdade diante de tantas fake news. E tem um irmão que diz sempre para nós: não importa quem os outros não saibam quem são, você precisa saber quem você é. Não importa que os outros não saibam para onde estão indo, você tem que saber para onde está indo. Não basta saber pura e simplesmente acompanhar os outros. A gente tem que parar e ter esse encontro com Cristo em nossa individualidade. Será, Jesus, que isso que eu defendo é teu? Ou é uma enxertia errada? Será, Cristo, que essa bandeira que eu tremulo é o teu estandarte? Porque, queridos irmãos, a vida é breve, como asseverava Sara. A vida só demora, aquilo que a gente ainda nem viveu. Observemos. Vamos supor que estejamos apaixonados. E hoje é segunda, e a pessoa querida só chega sexta. Como demora a sexta-feira? Até chegar a sexta, de repente já é segunda e a pessoa já foi embora, no instante passou. Eu nunca me esqueço que um sobrinho meu, ainda criança, foi visitar a sua bisavó no interior. E a avózinha tinha 103 anos. E as crianças são tão autênticas. E quando disseram: fulano, olha, sua vozinha tem 103 anos. Ele disse: meu Deus, como a senhora viveu. E ela, na sabedoria dos 103 anos, lhe respondeu: mas já passou, meu filho. No instante passou. Nós somos ricos em vida, estuantes em vida física. Nós temos inúmeros projetos, estávamos esperando, como ainda estamos, para que passe em definitivo essa pandemia, porque a vida estancou. São inúmeros os planos, mas quais desses planos efetivamente estão relacionados com o Espírito? Quais são os planos que falam que a partir de agora nós seremos diferentes, porque pessoas queridas partiram tão jovens, pessoas que tinham esperado para casar, que estavam aguardando a construção da casa, pessoas que tinham um projeto de serem pais, agora a esposa está gestante e ele partiu, porque não pode ser conosco? Por que não podemos ser? Então, por que não modificarmos os nossos passos agora? Se somos, valorizando a oportunidade da vida que nos foi concedida, de aqui nos encontrarmos, temos a responsabilidade e o compromisso de fazermos diferentes, porque somos sobreviventes. Nós somos sobreviventes dessa pandemia. E o que vamos fazer de diferente? O que vamos fazer para dizermos: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena termos ficado um pouco mais. Porque estes foram dias que eu sedimentei o Teu Evangelho em meu espírito. A doutrina dos Espíritos. E nós queremos fazer essas colocações
para que a gente entenda como tudo está concatenado. Por exemplo, muitos de nós já ouvimos falar em Pentecostes, o dia de Pentecostes. Este dia, ele tem inúmeras significações. Percebamos. Pentecostes é a festa vinculada a Shavuot, que é uma festa que tem duas abordagens para os judeus. Uma abordagem religiosa e uma abordagem material. Porque é uma festa de peregrinação, dentre as três grandes festas, e é uma festa onde iam se levar, na abordagem material, as primícias, os primeiros frutos. Então imaginemos que eles iam cantando, tocando, e levavam cestos de romãs, de tâmaras, de trigo, de cevada, e levavam para os sacerdotes no templo. E era uma grande festa, era uma festa de fertilidade, que ocorre antes do Êxodo. Já existia antes mesmo deles serem escravos dos egípcios. Mas tem uma conotação religiosa. Pentecostes é a junção de duas palavras gregas, que quer dizer, na festa das semanas, os 50 dias. 50 dias a partir do dia do Pesa, do domingo de Páscoa. Se contava 50 dias, porque foi com 50 dias que Deus, a partir da Páscoa, ofereceu o decálogo a Moisés. A aliança. Imaginemos a simbologia. Eles caminham pelo deserto em busca da terra prometida. E eles não sabiam que a terra prometida era uma instância da alma. Porque coloquemos o homem egoísta, aselvajado no paraíso, e ele destrói o próximo, a natureza. Então, depois que eles muito peregrinam, eles vão entrar no Canaã, em Israel. E aí eles recebem o decálogo, que é uma orientação de comportamento. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Como um pai dizendo para o filho: não faça isso, não bote a mão na tomada, não leve balas de gude à boca, não é assim que a gente vai dizendo quando é criança? Quando ele vai crescendo, é que a gente vai explicando. Aí passa uma corrente elétrica, vai levar o choque. Mas no começo, quando ele é pequeno, a gente só diz não. Ali ele recebe o decálogo. Observemos. Daí vem o Pentecostes. O Cristo morre. Segunda aliança. O Cristo já tem partido. E ele fez a festa de peregrinação, que começa com o Pesa, com a Páscoa. E depois já tinha a festa das semanas, a Shavuot. E ali, depois, uns 10 dias que Jesus tinha partido, os seus discípulos recebem em todos os idiomas dos que ali se encontravam presentes a orientação para falar do reino de Deus. Observemos, ali em Jerusalém, o centro, a cidade espiritual, onde todos peregrinavam, existiam os mais distintos povos, os mais distintos dialetos, e os discípulos começam a falar, cada um em idioma, para que todos entendessem. É a simbologia. O convite vai chegar para todos os povos para serem enxertados na árvore do Evangelho, que é Jesus. O convite, ele reverbera
e chega até hoje para nós. Para que nós sejamos enxertados em Jesus e comecemos a receber a seiva em nossa alma e comecemos a oferecer os frutos por onde passarmos. Quem gosta de estudar o judaísmo tem uma grande discussão entre a Agadá e a Halachá. A Halachá é a lei, é a vivência da lei no caminho. Porque os judeus, eles têm 365 proibições e 248 prescrições do que fazer em determinado momento. Isso é Halachá. A Agadá é a alegria de praticar. Vamos traduzir para as palavras de Paulo? Paulo diz assim: ainda que eu tenha fármaco para todas as patologias, ainda que eu fale a língua de todos os homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu viva todas as leis, se eu fizer por obrigação, de nada vale. Jesus é a alegria de servir. Então, enquanto o hino da imortalidade soava pelos lábios dos apóstolos, a convidar a todos os povos, se imortalizava a segunda aliança, que reverbera. É quando a sociedade ou a humanidade agasalha o conhecimento fisiológico, a doutrina dos Espíritos entoa a nova nota. A nota que a tudo explicaria, a reencarnação. Nós hoje somos a resultante das nossas escolhas passadas, mas hoje é o dia que eu posso, enxertado pelo Cordeiro, agir diferente, modificando o meu amanhã. E para que eu oferte tais frutos, eu preciso sentir essa seiva. E os meus frutos, a doutrina espírita chama de caridade. Caridade. São os frutos do cristão. O cristão, ele caminha, mas ele caminha com amor. Ele tem um propósito, ele tem um alvo. E ele sabe que esse alvo não é a quantidade de passos, mas o quanto de amor ele coloca ao caminhar. O quanto de pessoas ele ajuda ao caminhar. O quanto de pessoas ele serve. E ele tem prazer em ser assim. Ele tem a alegria de ser assim. E nós não nos damos conta. Nós ainda acreditamos em uma salvação pelo sangue. Ainda acreditamos em uma vivência do paraíso que nós não aurimos, que nós não logramos. Nós ainda acreditamos na morte como um milagre. Morreu, Deus vai dar um bom lugar no céu. Como se a morte nos modificasse em si. E não é verdade. Não é verdade. Inácio Bittencourt traz uma mensagem no livro Instruções Psicofônicas. E ele diz: quando na carne me encontrava, fui médium receitista, e não me faltavam enfermos em longas filas para que eu receitasse os fármacos. Me encontro no plano espiritual, maior ainda é a fila dos enfermos clamando por ajuda. E quantos não são aqueles que se diziam espíritas, igualmente enfermos no plano espiritual? E nós, queridos irmãos, nos dias de hoje, preocupado com o aperfeiçoamento físico, eu sei que vocês vão olhar para mim, não é o meu caso. Nós preocupados com o aperfeiçoamento físico, com os detalhes do nariz, a preocupação com os quadris. E
e não nos damos conta que caminhamos para o encontro com a verdade. Nada de errado com a beleza física, se ela não for a prioridade de nossas vidas. Nada de errado, porque nós vamos encontrar Chico dizendo que já viu pessoas belíssimas, fisicamente falando, e Emmanuel levava para olhar, e quando ali adormecido, que o espírito se deslocava, seres pavorosos saíam do ambiente físico, e nós não nos temos dado conta. Nós somos convidados a tornar a humanidade nossa família. Essa é a proposta. Na diversidade, amarmos a todos, mas a gente sequer consegue amar a consanguinidade. E a gente vive se perguntando por que eu nasci nessa família, meu Deus. E então aprendemos a colocar o verniz em nosso comportamento, que nós sabemos o que é. É que nós somos educados quando chegamos nos cantos, modificamos a nossa voz, mas no dia a dia, quem somos? Somos maravilhosos com o idoso no asilo que a gente vai visitar, mas os nossos idosos, meu Deus, não aprendeu nada, já tem quase 100 anos ainda desse jeito. Meu Jesus, por mais que eu ajude, como se nós fôssemos professores. Somos de uma paciência com os filhos dos outros. Não, criança é assim mesmo, deixa o bichinho em casa. Meu Deus, esse menino tem TDAH. Jesus é hiperativo. Jesus, lá no interior dizia assim, dá chá de alface que acalma. Então nos tornamos pessoas que só temos um verniz, e esse verniz só se apresenta nos encontros sociais. No cotidiano não somos. E precisamos desta modificação. Nós temos aprendido a suportar as cruzes de ferro. Nós começamos, e muitas vezes sequer nos damos conta, que as construções, quando não verdadeiras, elas se apresentam de uma forma ou de outra. Por exemplo, nós temos uma dificuldade de uma separação, e a gente se mostra um gigante na separação. Como é que você está suportando? Há um desemprego, há um filho que parte, e depois a gente grita com dores físicas, porque Tiago nos diz assim, confessai-vos uns aos outros, senta no caminho, está doendo, me ajude. Eu não sei como vai ser, eu sei que vai ser, mas está tão difícil, segure minha mão. Há uma necessidade de nós confessarmos uns aos outros, de diminuir a dor, que é intensa e verdadeira. Porque se você simplesmente aguarda e coloca o verniz como se fosse uma pessoa muito elevada, sublimada, depois vem conta de dores físicas, porque a dor ela precisa ser exprobada no sentido de lhe aperfeiçoar, no sentido de lhe moldar. Então você grita e diz, eu estou com uma dor lancinante. Os médicos disseram que é fibromialgia. E o que é fibromialgia? São dores difusas por mais de 6 meses, em mais de tantos locais. Qual é a causa? Qual é a causa? E aí nós vamos ter o contributo, além da medicina, da psicologia, para que nós identifiquemos as nossas dores emocionais, que elas se apresentarão em outros comportamentos. Ou não? Quantas vezes nós não fazemos uma introjeção? O que é uma introjeção? Para os estudiosos do comportamento humano, é quando a gente
faz uma fuga de felicidade, se acreditando que é um personagem que se apresenta feliz na sociedade. Por exemplo, um corte de cabelo de um jogador famoso, e a pessoa bota o corte e pega um pouco daquele glamour. E as pessoas vão vivendo fantasias, como se aquele que se apresenta como um sucesso social não tivesse suas dores, suas dificuldades, seus desalinhos. E a gente vive sendo enxertados por figueiras mais selvagens do que nós mesmos, porque a sociedade dá uma polida, bota um verniz e a gente compra e coloca na nossa alma. Ou então a gente diz que é verdadeiro, e a pessoa que é verdadeiro, doa quem doer, eu sou assim. Isso não é verdade. Emmanuel diz que a verdade é como um diamante. E o diamante tratado e colocado em um anel é uma pedra valiosa, mas se você jogar no rosto do outro, corta. E muitas vezes você frustrado, você diz as suas dores, porque você não quer o buril do aperfeiçoamento da sua alma, e você transfere para outra pessoa, porque você vai de encontro ao comportamento dos outros que conquistou algo que aparentemente você não conquistou. E nós temos que identificar que isso não é do Cristo. Primeiro, que a doutrina espírita vem nos dizer que nós somos criados todos simples e ignorantes. Todos nós somos alunos, não somos professores. Mestre é Jesus. Então nós temos que aprender com Ele. Nós temos que começar a viver com Ele. Quais são as coisas que a gente precisa para que a gente se modifique, para que a gente se renove, para que valha a pena a gente estar aqui, para que a gente possa começar na nossa alma, colocar algo melhor. Emmanuel, certa feita, nos disse, tem 3 coisas básicas que Jesus nos ensinou. 3 coisas básicas que nós deveremos fazer ao longo de nossa vida: amar, perdoar e servir. Na verdade, ele nos diz: quem ama, perdoa e serve. Se você não serve, ou se você serve obrigado, sabe o que é servir obrigado, né? Eu vou dizer o que é servir obrigado. Eu só trabalho porque eu preciso. Meu Deus do céu, aquele trabalho é um inferno. Eu não sei como eu estou casado com esse homem, Jesus. Meu Deus. Eu só não saio porque não posso. É o meu karma, porque karma agora é mais comum. Antigamente é assim, eu vivo com a mala. A minha mala nem tem alça, nem tem rodinhas. E a gente vive essas coisas. Então, eu tenho que identificar que eu tenho que servir, porque viver obrigado, não ter alegria de viver, por dinheiro, porque a vida não dá uma oportunidade, e a gente não se dá conta que aquele impedimento, porque quantos de nós não somos infelizes, porque a vida que a gente queria ter, a gente não tem? Aqui não, aqui eu tenho certeza que ninguém é assim, mas tem outros locais que são assim. Ai meu Deus do céu, eu queria fazer faculdade, não sei. Jesus, como eu queria passar no concurso, não sei porque não passou. Lá no interior diz assim: Deus quando marca é para não perder de vista. E a gente não sabe que ali é a nossa cruz. Mas a nossa cruz, ela é libertacionária, se a gente souber acomodar. Se a gente souber acomodar. Isso é contado naquela historinha de 2 homens que iam com uma cruz enorme. Era uma cruz gigantesca. E eles vão aqui, aí no meio do caminho tem um que se acha esperto. E ele vai segurando o passo, segurando o passo. Quando o outro está muito longe, que ele não vê ninguém, ele tira uma serra do bolso e corta 2 palmos da cruz. Já fica mais leve. E ele vai andando, vai andando.
Mais adiante, ele vê que ninguém olha, ele diz, vou cortar mais 2 palmos. E ele vai cortando, e a cruz vai ficando mais leve, e ele vai se sentindo o cara. Em dado momento, ele vê o portal da felicidade, ele disse, cheguei, fiz menos esforço. Só que entre o portal e onde ele estava tinha um grande abismo, e a distância era do tamanho da cruz. E ele tinha cortado a cruz. Essa cruz é o teu débito com o passado. O teu filho especial é aquele que você se envolveu com ele e o abandonou na estrada. Aqueles filhos que cobram são pessoas que você tirou recursos, no passado deixou em dificuldades. Por mais que você dê ao seu filho, ele cobra, querendo que você ainda dê mais. E não adianta abandoná-los, porque você está resgatando o teu passado. E não adianta você fazer por obrigação, faça com alegria, porque aquele que paga as suas contas tem prazer em pagar. Graças a Deus trabalhei, estou sem dinheiro, mas não estou endividado. Que bom, Senhor, que você me deu a oportunidade de trabalhar para pagar. Essa é a condição do homem justo, da pessoa correta, daquilo que no interior fala o homem de bem. E nós temos que pensar nisso, porque a doutrina espírita é este convite. Os espíritos voltam para nos dizer: aprende a servir, aprende a perdoar, faça como Jesus, dê provas que tu faz parte desta árvore, que tu és enxertia da árvore de Deus, e reconhece-se a árvore invariavelmente pelos frutos. Não se é boa árvore dando maus frutos, e nós temos que refletir nisso. Então, meus queridos irmãos, nesta oportunidade reflexiva, nós perceberemos que muitas vezes nós estaremos trabalhando, ajudando, servindo, e as pessoas criticando, e as pessoas machucando. E aí Paulo diz: porque eu me engaixo e me deixo gastar, contanto que possa produzir os frutos do Evangelho. Diferentemente do mundo dos homens, a vivência das leis divinas não nos deixa seguidores, não promove aplausos, mas lhe dá a serenidade, a pacificação. É aquele que diz no silêncio do teu espírito: tu estás fazendo o que deverias fazer, portanto, fiques bem, caminhes em paz. Meus irmãos, são dias aturdidos. Com o advento das redes sociais, inúmeras pessoas têm interpretado o Evangelho a bel prazer e disseminado na sociedade, e os incautos estão pegando esses falsos frutos, esses pseudos frutos, como se fosse da árvore do Evangelho. Mas não nos esqueçamos, na sombra o Evangelho é luz, no conflito o Evangelho é paz, na parede o Evangelho é a porta, no precipício o Evangelho é a ponte, no tombo o Evangelho é a mão, na guerra o Evangelho é o estandarte branco. Jesus, meus queridos irmãos, ainda agora pede atenção para que não confundamos, porque os homens, não conseguindo segui-lo, porque nós não conseguiremos ser cristãos sem nos modificarmos, temos tentado transformar o Cristo em nosso vassalo, e acreditamos que assim o fazemos porque temos muitos seguidores. Mas nós seremos reconhecidos por muito nos amarmos.
Que esta divina certeza nos dê forças, ainda que o caminho seja agreste, ainda que tenha espinhos, ainda que passemos por machucões. Seguir Jesus é termos a certeza da felicidade morredora. Vamos fazer a nossa prece. Algumas pessoas vão se levantar, são os médiuns que vão ajudar nos passes. Nós queremos dizer, meus queridos irmãos, que os passes, eles não dependem exclusivamente dos passistas. Poderíamos fazer uma analogia do passe sendo a água derramada no solo. Mas vamos perceber que por vezes o solo se cobre com uma camada de cimento, então a água escorre, esvazia as vossas mentes. Nós poderíamos nesse instante não percebermos o teto que nos impede de ver o céu e nos imaginarmos caminhando em longa estrada, na penumbra. Estamos cansados, o peito, a angústia, não temos a certeza. E mais adiante, alguém caminha em nossa direção, diferente do ambiente, traz paz, os braços abertos, temos a certeza que fomos reconhecidos. Então, com Ele nos abraçamos e sentimos o seu contato. Senhor, são tantas dores, tantas angústias, tantas dificuldades perpassa minha alma. Dá-me a certeza, Jesus, que não estarei só. E escutamos em nosso hino, Filho querido, eu estarei convosco até o fim de todos os tempos. Não temais. Se caíres, te soerguerei. Se chorares, ofertarei meu ombro. Não duvides, sou médico das almas e sou o caminho que te levarei ao Pai. Ó Senhor, diante de tão clara certeza, caminharei mais leve, porque estarás comigo. Fiquemos em paz, que assim seja.